Com a palavra, Dr. Quixino, que falará pela Procuradoria. Tem licença, boa tarde. Novamente, bem objetivo, bem direto. Bem, diante dessas imagens que a gente viu e do áudio da gravação, da primeira gravação do pronunciamento do presidente do Vasco da Gama, duas premissas a gente tem que entender. Primeiro, a arbitragem é ruim, a arbitragem é fraca, ela erra. Não vou dizer de erra de maneira proposital, mas ela erra, não só com relação ao Vasco da Gama, mas com todos os times do país, independente da série, independente da competição. E a segunda premissa é que a imprensa distorce muitas vezes o que é dito. A gente pode ver no pronunciamento, eu acompanhei aqui as matérias escritas e a ordem é modificada, as expressões são alteradas, então às vezes há uma modificação no contexto. Eu vou tomar a liberdade de me reportar o que eu já falei em processos anteriores, principalmente no processo julgado hoje de manhã, com relação ao presidente da Federação Catarinense, licenciado o Delfim Peixoto. Existe uma limitação ao direito de liberdade de expressão. Isso já foi inclusive debatido no dia de hoje. E me parece que o presidente do Vasco da Gama acabou extrapolando, da mesma maneira que hoje de manhã o Delfim, no entendimento dos senhores, também extrapolou. Talvez esse pronunciamento fosse mais adequado para fazer em quatro paredes, com a apresentação de uma denúncia, me parece, à CBF, para que apure uma situação referente ao comportamento do presidente da Federação Catarinense com relação à arbitragem, com relação a favorecimentos. Então, no meu entendimento, esse pronunciamento, que não é uma entrevista coletiva, pelo menos essa parte que a gente ouviu, parece mais uma conversa para ter entre quatro paredes, uma reunião com a diretoria da CBF, com a comissão de arbitragem, do que expor na imprensa, do que externar a público. E exatamente por esse comportamento de externar a público, de trazer essas informações para serem questionadas, comentadas, opinadas por todo mundo, membros de outras equipes, pela imprensa, por torcedores, por jornalistas, por auditores do tribunal, por qualquer pessoa, me parece que houve um excesso no comportamento do presidente do Vasco da Gama. De antemão, entendo que a infração do 243D, referente a uma incitação pública a ódio, à violência, não existiu. Então já tomo a liberdade de, no meu entendimento, pedir absolvição do presidente do Vasco da Gama desse artigo 243D, uma vez que não entendi a ocorrência dessa infração, incitar publicamente o ódio à violência. Não sei o conteúdo posterior dessa entrevista coletiva, desse pronunciamento, mas pelo que eu vi nas matérias escritas e pelo que eu ouvi, esse artigo para mim não ficou caracterizado. Ficou sim caracterizado a infração do artigo 258, que é o artigo genérico que fala que assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva. Entendo que houve esse excesso no exercício de liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento do presidente do Vasco da Gama. Alguns termos que ele utilizou acabam insinuando algumas situações negativas e pejorativas, que algumas equipes de Santa Catarina estariam sendo beneficiadas, que existiria um complô por parte da CBF, da Comissão de Arbitragem, para que esse favorecimento ocorresse. Então, no nosso entendimento da Procuradoria, existiu sim essa infração ao artigo 258, porque numa entrevista coletiva, você falar que a arbitragem está mal intencionada e que existe um complô político contra o Vasco da Gama, visando o seu rebaixamento, no nosso entendimento existiu sim essa infração do artigo 258. Então, de maneira bem breve, Sr. Presidente dos editores, a Procuradoria pede a condenação do presidente do Vasco da Gama no artigo 258 e a absolvição do mesmo artigo 243D. Agradecemos ao Dr. Quixino. Em seu pronunciamento, pediu a absolvição do denunciado Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, nos termos do artigo 243D. Agora eu concedo a palavra ao Dr. Eurico Miranda pelo tempo regimental. Com a palavra, Vossa Excelência.
boa tarde a todos. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu sou do tempo do STJD da Rua da Alfândega. A Rua da Alfândega. Muitos aqui não eram nascidos ou estavam ainda na puberdade e eu já estava militando no desporto. Fiz questão de vir hoje aqui porque para ocupar essa tribuna que tem sido sempre brilhantemente ocupada pelo doutor Paulo Máximo na defesa dos interesses do Vasco, para dizer que essa denúncia ela foge a todos os princípios de razoabilidade, não se limita a Procuradoria a relatar os fatos e buscar a capitulação prevista no CBDJD, trazendo, na verdade, em seu bojo, termos e expressões em relação ao denunciado absolutamente inaceitáveis. Certamente, o signatário da denúncia desconhece a trajetória do denunciado no cenário do futebol brasileiro. A denúncia, ao utilizar-se de termos como repulsivo e inaceitável, extrapola totalmente de suas atribuições, constituindo-se, na verdade, em termos absolutamente ofensivos. Eu preciso dizer, eu lamento que o procurador que assinou essa denúncia não esteja presente. E eu preciso dizer que eu, quando ele fala da minha conduta, de ser péssimo exemplo para a juventude, eu preciso dizer, e espero que o procurador transmita isso ao seu colega, que eu tenho uma escola com 300 alunos. Eu tenho lá quase 2.000 atletas, jovens, com o maior sacrifício. Eles têm 3 refeições por dia, além da escola, tem assistência social, assistência psicológica, assistência médica, e não tem o subsídio de ninguém. Esse é o exemplo que eu dou à juventude há muitos anos, há muitos, e não aceito que o procurador diga que eu sou mau exemplo para a juventude. Dito isto, vou passar para alguns fatos. O procurador que agora se pronunciou diz que isso era para ser falado a 4 paredes. E foi falado. E foi falado. Está aí, deve ter sido anexado os autos, a carta que eu enviei. Mas não satisfeito, eu estive presente, eu falei, eu fui à comissão de arbitragem, eu disse, vocês escalaram um árbitro que apitou uma segunda partida, numa partida dessa importância, uma partida do Campeonato Brasileiro, pela segunda vez ele apitava uma partida, para uma partida dessa. O erro é de vocês, o erro não é dele. Você viu o vídeo? A bola do Jorge Henrique
Sabe o que foi marcado? Falta do Jorge Henrique. Consequência naquele jogo. 4 jogadores ficaram fora. 4 jogadores do Vasco ficaram fora. Eu não fui falar. Eu não fui para a imprensa. E, aliás, nem permito aos que são subordinados a mim no Vasco irem para falar sobre esse assunto. Fui lá, mostrei e denunciei a ida do seu Delfim ao vestiário dos árbitros. Eu digo, vem cá, vocês não foi baixada a resolução? Não pode, não é a história de que vão, não pode. Não pode. E se for ao vestiário, tem que ser relatado na súmula. E relatado na súmula, a Procuradoria tem obrigação de denunciar isso. Fui lá, falei, expliquei. Cá, vocês têm que ver isso. Estou denunciando o que está acontecendo. Ah, nós temos... Vem cá, o delegado que fica no jogo é o filho do Delfim. Estão as súmulas, estou aqui todas. É o filho do Delfim. O que aconteceu? O que aconteceu? No jogo seguinte, eles escalam árbitro, o mesmo árbitro. Mas vejam que coincidências. Vejam que coincidências. O mesmo árbitro que apitou a partida do turno foi apitar a partida agora do retorno, segundo turno. O mesmo. Diz ele que tem 40 e tantos árbitros à sua disposição. Ele bota 3 ou 4 no sorteio. Por que razão que ele teve que botar o mesmo árbitro? Que coincidências são essas? Que provocação é essa da comissão de arbitragem, depois de eu ter falado em 4 paredes? Uma coisa é você falar em 4 paredes. Tá certo. E eu nunca parti para atingir alguém que eu não tivesse avisado antes. Foi falado, a carta, além de falar, mandei a carta com cópia para o presidente da CBF, para o presidente o diretor de competições e para o presidente da comissão de arbitragem. Tudo foi falado, tudo foi dito. Eu não disse uma inverdade na minha entrevista. Eu não ofendi ninguém. Se prestarem atenção, eu disse claramente, a culpa não é dos árbitros. Os árbitros são humanos. A culpa é da comissão de arbitragem, que demonstrou e tem demonstrado a sua incompetência. Agora, eu sou presidente de uma instituição com milhões de torcedores. Eu devo uma satisfação a eles. E só posso dar a minha satisfação, e aí é através da imprensa. Eu sou avesso a dar entrevista, eu sou avesso a falar com a imprensa, pelo tempo que eu tenho 50 anos de futebol. Mas tem momentos que você tem que colocar. E eu fui colocar fatos. Fui colocar fatos. As coincidências, elas existem. Mas tem coincidência demais aqui. Cadê aquele dos árbitros que apitam os jogos em Santa Catarina? Está no salto? Esse que apitou esse outro segundo jogo do Vasco, ele participou dos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, participou do sorteio. E 6 foi sorteado.
Quer dizer, a comissão de arbitragem, ela está acima do bem e do mal. Vocês não precisam tomar conhecimento de alguém fazer uma denúncia aqui. Todos que militam no futebol sabem o que está acontecendo. Não é o Vasco que está sendo prejudicado. Tem um problema na arbitragem sério, seríssimo, que divulgam. E eu não vi a zelosa procuradoria, diante de uma situação dessa, pedir para abrir um inquérito. Então, alguém tem que se manifestar. E eu tenho um dever além do dever meu pessoal, eu tenho o dever com a minha instituição, que não pode assistir passivamente isso. Nada do que eu disse em relação ao Marco Polo Del Nero, nada do que eu disse em relação ao Delfim, nada. Eu não disse nenhuma inverdade. Tudo está provado. Eu disse na minha entrevista que ele frequentava vestiário. Ele respondeu que eu era mentiroso. Idiota e mentiroso. E eu exibi a súmula no dia seguinte, relatando o ato que ele foi ao vestiário. O que ele disse? Ah, realmente eu me esqueci. Dessa vez eu fui. E tem 3 lugares para eu passar. Um pelo vestiário dos visitantes, outro pelo vestiário do mandante e outro pelos árbitros. E eu, nesse dia, ia para o meu camarote e passei pelo vestiário. Tá bom, só que o árbitro disse lá que ele foi antes e depois. Todas as minhas afirmações são coisas que podem acontecer. Se eu tivesse certeza, eu não ficava fazendo denúncia só não. Se eu tivesse certeza absoluta. Agora, eu já disse, eu tenho 50 anos nisso, 40 pelo menos na direção direta no futebol. Nunca visitei o vestiário de árbitro. Eu vou visitar o vestiário de árbitro para quê? Para desejar boa sorte? Para dizer para ele que está bem? Qual é? Ou vou chegar, está faltando alguma coisa? Ou posso me oferecer alguma coisa? Tudo pode ser. Para que eu vou no vestiário do árbitro? Daí eu dizer que certas coisas podem ter sido, são absolutamente verdadeiras. Se eu não tivesse falado em 4 paredes, todo mundo sabe, mas ninguém sabe. O Marco Polo Del Nero, o seu Delfim Peixoto, lá de Santa Catarina, disse claramente que estava pronto para assumir o lugar do seu Marco Polo Del Nero. Disse claramente, estou pronto para assumir. E até hoje, e eu repito, e até hoje o seu Marco Polo Del Nero não saiu. Porque para não passar, porque o Delfim Peixoto é o vice-presidente mais velho e estatutariamente é ele que assume. E o que começou a acontecer? Surgiu do nada, de Santa Catarina, se criar uma liga, como se fosse uma liga de tal importância, que tem 4 clubes de Santa Catarina, 4. Fomentada em Santa Catarina. Isso foi para ajudar os clubes ou foi para confrontar a CBF? É o que eles têm feito. E o seu Marco Polo Del Nero, que eu repito, está fragilizado, procura se colher, procura não tomar decisões. Se colhendo, eu não tenho nada com isso, que ele proceda dessa maneira, desde que ele não prejudique o Vasco. E quando eu me manifestei, é porque ele, como presidente, a comissão de arbitragem, apesar de ser independente,
se ele tem o direito e obrigação, diante das denúncias que foi feito, de mandar apurar e de tomar providências. E se ele não as tome... 2 minutos para Vossa Excelência concluir. Eu espero, isso era uma situação que eu tinha que fazer um depoimento pessoal. É verdade. E eu queria que depois os ilustres auditores entendessem que aí, em termos da capitulação e etc., o doutor Paulo Márcio, pelo menos, tivesse uns 5 minutos para poder... Eu vou lhe dar mais uns 2 minutos e concedo ao doutor Paulo para a questão jurídica. Então na verdade, o que eu quero relatar é que eu não tenho... A minha revolta contra esta denúncia é o meu passado. O procurador não pode dizer que eu me manifesto por ser mal perdedor. Ele não sabe que eu participei diretamente de mais de 2.500 partidas de futebol. Perdi muitas, ganhei outras. Então não posso ser mal perdedor. Não posso estar me manifestando por ser mal perdedor. Minha revolta é com os termos da denúncia. Eu acho que o procurador tem todo o direito de fazer a sua denúncia, só que os adjetivos em relação a uma pessoa que tem 50 anos de serviço prestado ao futebol, da forma como foi usado pelo procurador, é altamente ofensivo, altamente ofensivo. E eu quero dizer que em nenhum momento eu ofendi absolutamente ninguém. Eu disse fatos, fatos. Estão lá comprovados. Tudo está aqui. Acho que foi anexado aos autos agora. Tudo está aqui. As escalações, quantos árbitros foram escalados, de que forma foram escalados, qual é a necessidade que tinha de escalar, demonstrando o que eu disse, a incompetência da comissão de arbitragem. Agora, se não for só incompetência, é algo que tem que ser apurado. Não sou eu que tenho que dizer. Os fatos estão aí, se repetem. Há uma denúncia, fica por isso mesmo. Há outra denúncia, fica por isso mesmo. E então, vou encerrar. Eu só quero dizer aqui aos ilustres auditores que dois motivos. O primeiro deles é a homenagem aqui ao tribunal. Porque como eu disse, eu sou do tempo da Rua da Alfândega. E segundo, para poder pessoalmente manifestar a minha revolta em relação aos adjetivos que constam da denúncia em relação à minha pessoa. Obrigado. Doutor Eurico, antes de eu descer da tribuna, eu queria fazer 2 indagações ao senhor de matérias de fato. O senhor se referiu a essas questões das cartas que o senhor enviou, formalizou junto à CBF ou à Comissão de Arbitragem. O senhor tem notícia se foi instaurado algum procedimento, processo investigatório, ou o senhor obteve alguma resposta? Não, doutor. Por esta razão é que eu me pronunciei. E eu fui lá, antes, como obedecendo à boa regra, obedecendo ao que chamam de ética. Vai muito além da ética. Eu fui falar em 4 paredes, como disse o procurador. Fui lá. E a resposta que eu tive foi isso que eu relatei. Certo. Eu fui lá antes, eu fui lá logo depois da atuação do jogo Avaí e Vasco. Primeiro turno. Não, fui lá, mostrei tudo, pedi para eles apurarem. E o que eles fizeram parece que foi dizer, não, tá tudo certo, vamos continuar fazendo assim. A outra indagação que eu queria fazer ao senhor é se em relação ao presidente Delfim da Federação de Santa Catarina, o senhor tem algum processo na Justiça Comum contra ele contra o senhor tem conhecimento? Eu não. Coisa? Não. Eu não. Eu tive que usar, não... Eu soube que teve aqui antes, que eles... A meu respeito, talvez seja porque eu seja velho e que tenha muito tempo nisso, a meu respeito, eles gostam sempre de colocar algumas coisas que
que aconteceu, até o ilustre relator foi obrigado a dizer que eu já compareci aqui no tribunal para ser punido. Isso foi em 2000 e não sei quanto. 2001, quer dizer, há 12 anos atrás. Se eu tivesse sido condenado a 10 anos, já estava solto. Mas, quer dizer, mas na verdade são coisas para trás. Eu conheço bem o Delfim, muito bem, mas fui obrigado a falar algumas coisas, porque é o que aconteceu aqui, o que eles me mostraram, eles me entregaram, em relação a botar o filho dele como delegado. Eu só queria dizer, porque eu sei porque eu não tenho, o que ele pode dizer contra mim, delegado do jogo, e os caras botam uma reportagem que ele é um ex-viciado em crack, que está em recuperação e é o delegado do jogo, e participou diretamente da expulsão do jogador que este tribunal aqui absolveu. Acho que foi outra turma, foi outra turma. O Jorge Henrique, que foi expulso nesse jogo, expulso porque ele estava no banco. Foi em outra comissão. Mas em relação a esse jogo, o Jorge Henrique terminou expulso, o árbitro não viu, mas o delegado chamou o árbitro e disse que ele tinha chutado uma garrafa d'água, e em função disso, no banco, e em função disso ele foi expulso. Eu não tenho nenhuma ação contra ele, não movo ação nenhuma contra quem quer que seja, a não ser internamente no meu clube. Se for no meu clube, falando da minha honra, é ação. Agora, não tenho, nem pretendo ter nenhuma ação contra ele. Agradecemos, doutor Eurico Miranda. Obrigado. Eu vou conceder. Desculpem. Não, sem problema. Matéria de esclarecimento de fato aqui, para que os auditores, ao julgarem, estejam completos no seu conhecimento extra-autos.